a nossa palestrante, doutora Ana Elisa, professora de Direito Penal da USP, professora de Direito Penal em faculdades internacionais, e dará as boas-vindas à palestrante. Boa tarde a todos. Antes de passar a palavra à nossa palestrante, algumas orientações. Após a palestra, os senhores poderão fazer perguntas por escrito e essas perguntas serão entregues à mesa. É uma forma de otimizar o tempo, tendo em vista que o painel todo tem um período de 1 hora e 30 minutos para a duração. Lembrando que o evento Direito 2011 é um evento que já acontece desde a década de 90. É um dos congressos mais tradicionais aqui do estado de Ceará. Então, sem mais delongas, com a palavra a nossa palestrante. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a organização do evento, ao Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento e faço na pessoa do Dr. Sabino Henrique por promover essa iniciativa tão importante de diálogo há tantos anos sobre o direito, essa reflexão crítica sobre o direito. E, nesse mesmo sentido, eu gostaria de saudar e agradecer aos meus colegas de mesa, ambos professores de Direito Penal, com quem eu vou ter o prazer e o privilégio de compartilhar conhecimento e atitudes de dialogar. E eu queria, finalmente, agradecer a todos vocês e saudar vocês, sem nenhuma formalidade, vou chamá-los de vocês, e quero saudá-los especialmente por um dia tão bonito como hoje, estarem aqui perdendo o tempo de vocês, entre aspas, preocupados em refletir criticamente sobre o direito, e aqui especificamente sobre o direito penal. Portanto, a gente tem que se perguntar, antes de mais nada, por que vocês estão aqui? Qual é a grande preocupação de vocês? É claro que quando a gente fala de direito penal, e como eu estou lajeada por professores de direito penal, me sinto muita vontade de falar isso que eu vou dizer, a preocupação especificamente voltada ao direito penal advém de um interesse especial que todos nós temos pelo direito penal. E aí eu posso dizer como professora que o direito penal fascina a todos nós. Né? Talvez seja a matéria mais apaixonante do curso de Direito, e por duas razões fundamentais. A primeira delas é porque o direito penal é o ramo do direito que lida com os nossos sentimentos mais primitivos, a começar do sentimento de vingança, o sentimento de castigo, que nós vemos presentes até nas crianças. De outro lado, eu vou dizer, o direito penal também lida com valores fundamentais, como, por exemplo, a liberdade do agente e a vítima, com a sua vida, o seu patrimônio, também a sua liberdade, tantos outros valores fundamentais. Daí, por essa primeira razão, a gente já chega a uma constatação muito importante em relação ao direito penal. Nós sempre vamos viver, todos nós, e cada um de nós, inclusive nós professores, um conflito latente. De um lado, essa ideia primitiva de vingança e de castigo, e aí nós estamos nos vendo como potenciais vítimas do direito. E assim nós queremos ver o agressor castigado, não é? O agressor sofrendo consequências pelo que fez. De outro lado, como potenciais delinquentes que somos, nós queremos ter um julgamento justo, provido de todas as garantias no âmbito de um Estado democrático de direito. Essa, portanto, é a discussão, ou a dialética latente em direito penal. Garantias versus eficácia. E a todo momento isso vai surgir na nossa cabeça, como profissionais, como estudantes, como professores. Mas não é essa a principal razão pela qual o direito penal fascina. E eu vou dizer qual é. O direito penal fascina por conta de uma expressão muito simples, talvez tenha sido a maior lição que eu aprendi durante o meu curso de graduação, que é a seguinte: a verdade não existe. Essa expressão bastante simples, na verdade, revela um dos maiores problemas que nós temos para lidar com qualquer questão que envolva o direito penal. Quando eu digo que a verdade não existe, eu quero dizer que a verdade em direito penal não é a priorística, não é valorada antes
do próprio conhecimento do fato. E agora não estou falando do fato. E pasmem, senhores, o direito penal não trabalha com fatos. A teoria geral do delito não se dirige a fatos, se dirige a condutas humanas. Condutas humanas, portanto, dentro de uma perspectiva relacional, num universo comunicacional. E aí a gente pode dizer, ou concluir dessa expressão, a verdade não existe, que o delito, ou o crime, falando uma linguagem mais palpável, não existe por si mesmo. Ele não é um ente ontológico, ele não existe por sua natureza de ser. O que eu quero dizer é, matar alguém, lesionar alguém, subtrair coisa alheia móvel, não são condutas criminosas por si mesmas. Uma conduta delitiva, na verdade, é o resultado de uma atribuição do sentido social negativo a uma dada situação comunicacional. E essa situação se dá num plano dinâmico. E eu vou ter que valorar nesse plano dinâmico os próprios participantes dessa relação para poder dizer se eu atribuo um valor social negativo àquilo ou não. Veja que interessante. A partir daí a gente pode dizer, eu estou só fazendo uma introdução, a partir daí a gente pode dizer, enquanto o fato tomado historicamente no plano objetivo se constitui um evento passado, uma conduta humana, ou a atribuição desse sentido negativo que se dá a essa conduta humana, portanto dinâmica, é cambiante, varia. Não está objetivamente impassável nenhum, não é por isso que o direito penal trabalha. Se trabalha com sentido, esse sentido é variante, conforme o grupo social, conforme o pressuposto político-social do qual eu parto e conforme o próprio tempo. Se a gente viajar nesse exemplo, ou nessa constatação, e trabalhar com a própria ideia de tempo, a gente vai ver o exemplo clássico brasileiro do adultério, que até 2005 era considerado delito, e hoje não mais. Por uma razão específica de política criminal que a gente não vai discutir, mas o fato é, o mesmo fato praticado antes de 2005 continua a ser praticado hoje, igualmente. O que mudou? A atribuição do sentido a esse fato, percebem? Portanto, é com isso que o direito penal trabalha, não com fatos, mas com a atribuição dos sentidos a determinadas condutas humanas. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu estou trabalhando com a atribuição de sentido, eu tenho que partir de uma determinada perspectiva. Nunca isso é a priorístico, nunca isso é absoluto. E se eu parto de uma determinada perspectiva, eu parto de um determinado pressuposto. Um pressuposto político-social, que no caso brasileiro vai ser um Estado democrático de direito. Por isso a gente diz, quando a gente dá conferências por aí afora, ou quando a gente compara ordenamentos jurídicos com professores estrangeiros, por exemplo, não dá para dizer que determinado direito ou ordenamento jurídico seja certo ou errado. Isso é um erro. Determinado ordenamento jurídico pode ser coerente ou incoerente com o pressuposto político-social do qual ele parte. É a partir dessa visão metodológica que eu queria discutir com vocês hoje o meu tema, que são os limites da intervenção penal em um Estado democrático de direito. Muito bem, a partir dessa análise, a gente tem que partir então desse modelo, do nosso pressuposto, que é um Estado democrático de direito. E a gente tem que entender o que seja isso. E essa é uma das maiores confusões ou dificuldades dos nossos alunos, que a gente percebe. Entender o que seja esse Estado democrático para poder entender o direito penal e para poder lidar criticamente com o que a gente encontra hoje em termos de expansão jurídico-penal. É claro que se a gente está falando de valoração a partir de determinada perspectiva, representando graficamente o que eu acabei de dizer, a gente vai ter mais ou menos essa figura. A partir de determinada conformação social, eu vou ter o estabelecimento de determinado modelo de Estado. Dentro desse modelo de Estado, eu vou ter determinadas expectativas sociais. Todo mundo tem expectativas sociais, não é? Quer dizer, expectativas em relação ao comportamento dos outros, em relação a mim. E essas expectativas, algumas ou muitas delas, são fundamentais. Para quê? Para que a gente possa viver socialmente, para que eu possa ter garantida a convivência social. Essas expectativas sociais, portanto, têm que ser garantidas, muitas delas, por normas. O direito é a disciplina da convivência humana, a gente já disse. E vocês já aprenderam isso na primeira aula do curso de direito de vocês.
ao conjunto de expectativas, eu vou chamar de ordem social. A regulação dessa ordem social é feita pelo que a gente chama de sistema de controle social. E o sistema de controle social se dá de maneiras muito distintas. Eu tenho os chamados instrumentos informais de controle social, como a própria família, como a faculdade, como os grupos sociais, que se controlam internamente e com muita eficácia. Ou vocês desobedecem na família de vocês? Acho que não. Não é? É eficaz esse mecanismo de controle social. As expectativas são mantidas. E ao lado desses mecanismos informais de controle social, eu tenho o chamado sistema formal, ou mecanismo, instrumento formal de controle social, que é o direito. E dentro do direito, eu tenho o direito penal, como último mecanismo de controle social formal. Dentro dessa representação, então, eu vou ter, a partir do estabelecimento de expectativas sociais fundamentais, uma visão político-criminal que vai me dar, finalmente, uma ideia de intervenção penal, propriamente falando. Vejam, portanto, que a política criminal vai orientar toda a ideia dogmática do direito. A dogmática, por si só, como a gente estuda no nosso curso de direito, é só uma ferramenta. E a dogmática é uma ferramenta que, historicamente, foi usada para justificar qualquer coisa. A exemplo do direito penal nazista. No âmbito nacional socialista, a gente tinha toda uma dogmática, uma construção dogmática linda, utilizada para justificar opções políticas que não eram tão lindas assim. Por quê? Porque eu partia de outro pressuposto. Então, vejam, o estudo da dogmática nunca pode ser um estudo neutro, asséptico, acrítico. Por isso que a aplicação do direito, e fundamentalmente do direito penal, nunca é uma aplicação matemática. Me deu um fato e eu te dou o direito. Não. Porque a dogmática é uma ferramenta. Ela tem que ser contextualizada a partir de um raciocínio político criminal. E é com isso que a gente vai trabalhar. Trabalhando primeiro, então, com a ideia de um Estado democrático de direito. Todos vocês já devem ter estudado a conformação do Estado e a ideia evolutiva do Estado. Quando a gente pensa em direito penal, como a gente o conhece hoje, a gente volta lá para o século XVIII e pensa no direito penal liberal, não é? No iluminismo, na Revolução Francesa, nos ideais iluministas, ou seja, na luta contra as arbitrariedades do antigo regime, do direito penal cruel, do direito penal arbitrário, do direito penal de privilégios. E ali a gente tem uma cara de Estado, que é o Estado liberal. Um Estado baseado politicamente na ideia ou na ficção do pacto social de Rousseau, que todo mundo conhece, ou seja, cada membro da sociedade cede parcela de sua liberdade, delega a parcela de sua liberdade ao Estado, para que o Estado mantenha, garanta a convivência social harmônica. Não é isso? Esse é o pacto social que a gente leu e aprendeu no Rousseau. Esse pacto fundamenta um Estado liberal. Por fundamentar um Estado liberal, a gente vai ver que esse Estado tem uma cara muito própria, que é o neutro. O Estado liberal não intervém. Ele é neutro, ele não interfere. Ele é imparcial. Ele só interfere quando for fundamental essa intervenção para garantir a convivência social harmônica. Isso é importante? Naquele momento porque contraria um Estado autoritário, absoluto, que é o que nós tínhamos então. Mas é claro que esse Estado liberal, por não interferir, é um Estado que está mantido um determinado status quo, que historicamente era o status quo da burguesia, os interesses burgueses. E aí vem a crítica a essa ideia liberal. Por isso que eu digo, não confunda quando a gente fala de direito penal, e alguns autores falam de direito penal liberal, a gente já não pode mais falar de um Estado liberal, porque esse não é nosso Estado. O Estado liberal é aquele Estado que não intervém. E por não interferir, embora fosse um Estado que garantisse formalmente as chamadas liberdades individuais e direitos fundamentais, como a vida, a propriedade, a liberdade e tantos outros relacionados aos indivíduos, conferir essas garantias no âmbito formal. Quer dizer, não adianta dizer que todo mundo é igual perante a lei quando uns são mais iguais do que os outros.